Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar numa estrutura assim bem fascinante para entender o desenvolvimento humano, as 12 camadas da personalidade, como o Olavo de Carvalho descreveu. A ideia central, né, é que nossa personalidade não é algo parado, estático. Ela evolui, tipo em estágio, sabe? Camadas que vão se sobrepondo. Nós temos aqui uns trechos da obra que detalham essa teoria. E a nossa missão hoje é tentar descompactar essas ideias, que podem ser um pouco complexas. A gente quer entender como cada camada dessas 12 representa uma nova forma de autoconsciência, um novo propósito para a vida e até um jeito bem específico de sofrer ligado a cada etapa. Preparados para essa viagem? Interiores, tá? Ela meio que engloba a personalidade inteira, mas sob um novo prisma, mudando o foco, o propósito central. É como usar a mesma máquina, a mesma estrutura, só que para fins diferentes ao longo do tempo, sem mudar as peças básicas. E o autor faz também uma distinção importante, né, entre camadas integrativas, que ele diz que fecham a personalidade num quadro mais definido, e as divisivas, que, pelo contrário, abrem a pessoa para influências de fora, para conflitos, e isso acaba impulsionando a busca por uma nova integração na camada seguinte. Interessante essa dinâmica, né? De abrir e fechar. Então vamos lá, vamos começar pela base. Quais seriam essas primeiras camadas, os alicerces disso tudo? Então, as duas primeiras são descritas quase como pré-requisitos para a existência, sabe? E são ambas integrativas. A camada 1 é o caráter, no sentido mais fundamental, ligado ao corpo físico mesmo, a nossa condição inicial de existir num corpo, é o simples fato de estar aqui. Já a camada 2, ela integra a hereditariedade, a constituição física, o temperamento, é todo aquele aporte biológico que dá, digamos, a matéria e a particularidade desse corpo. A fonte até menciona o teste de Sonde, que busca revelar justamente essas tendências herdadas, como uma ferramenta para acessar essa camada. Juntas, elas formam a base material, biológica. Certo, entendi. Uma base física, biológica e hereditária. E a partir daí, como é que a personalidade começa a se abrir para o mundo? Aí vem a primeira grande abertura, uma camada divisiva. A camada 3, cognição e percepção. Aqui o foco vai todo para o aprendizado, para como a gente aprende a falar, como a gente percebe e organiza o mundo. O autor cita Piaget, a Gestalt, como referências para entender isso. E essa é uma fase de muita variação, né? Porque mesmo com a mesma base lá da camada 2, as pessoas aprendem coisas diferentes, em ritmos diferentes, moldam a percepção de um jeito único. É onde entra a liberdade e a diferença individual no processo de conhecer. E o sofrimento típico dessa camada de aprendizado, qual seria? É diferente, imagino. Sim, é bem diferente. O sofrimento aqui é descrito como algo mais direto, ligado ao processo mesmo, tipo a frustração da criança que tenta andar e cai, sabe? Ou que tenta falar e não consegue, o erro ao aprender algo. É um sofrimento mais do dia a dia, mais rápido. O autor diz que, embora possa ser chato no momento, ele geralmente é superado pelo próprio sucesso no desenvolvimento. Não deixaria marcas tão profundas, entende? A superação faz parte do jogo aqui. Entendi. Supera e segue. Então, depois dessa parte cognitiva, da mente organizando o mundo, para onde que a teoria aponta? O foco muda para aquilo que a gente pode chamar de coração, né? A dimensão afetiva. Chegamos na camada 4, história pulsional e afetiva. É outra camada divisiva e a fonte liga ela diretamente a Freud, a psicanálise. É aqui que se formaria o nosso padrão afetivo principal, baseado nas primeiras experiências nos relacionamentos importantes da infância. A criança vai registrando, aos poucos, se o ambiente é mais de amor ou de hostilidade, se ela se sente aceita ou rejeitada, feliz ou infeliz. Isso leva tempo para se consolidar. Isso soa bem mais pesado, né? E com potencial para dor maior do que errar uma continha na escola da camada 3. Com certeza, o sofrimento típico da camada 4 é visto como mais profundo, mais duradouro.
É o sentimento de rejeição, de não ser amado, de abandono. A fonte até diz que pessoas que ficam meio que fixadas nessa camada podem se tornar muito dependentes de afeto externo. São os tímidos, os dependentes, sempre buscando validação fora e muitas vezes evitando desafios por medo de sentir aquela dor de novo. Quer dizer, então, que essa busca constante por afeto pode ser um sinal de que a pessoa ainda está operando muito a partir dessa camada 4? Exato. E o autor vai até mais longe. Ele sugere uma coisa meio paradoxal, que talvez o que essas pessoas mais precisem não seja só mais afeto, que talvez nunca preencha aquele vazio original, sabe? Mas sim enfrentar desafios, dificuldades, que é algo mais ligado à camada seguinte, a 5. Para quê? Para construir um senso de autorrespeito, de valor próprio, que não dependa tanto do que os outros pensam ou sentem por ela. Ele também fala de um tal descompasso, tipo, a necessidade afetiva que a pessoa diz ter hoje pode ser, na verdade, um eco de necessidades lá da infância que não foram atendidas ou nem expressas direito. E isso pode gerar uma fome de afeto insaciável na vida adulta, que nenhuma relação atual consegue dar conta. Nesses casos, o texto sugere que terapia pode ajudar, né? Para identificar e trabalhar essas necessidades antigas que já não cabem mais na vida adulta. Nossa, que interessante essa ideia. Que o remédio para a dor da camada 4, falta de afeto, poderia ser o desafio da camada 5. Isso já nos leva direto para ela, então. O que define a camada 5? A camada 5, olha, é uma virada-chave. É o ego, autoconsciência e individuação. É uma camada integrativa e a fonte associa ela a Jung. O foco muda radicalmente. A pergunta não é mais, será que gostam de mim, camada 4, mas sim, será que eu consigo? Qual é o meu poder? É descrita como a fase típica da adolescência, sabe? Aquele momento de testar a própria força, de se afirmar como indivíduo, de delimitar o próprio espaço, o poder de agir no mundo. A dor aqui, então, muda completamente de cara, imagino. Totalmente. O sofrimento característico da camada 5 não é mais a rejeição pelo outro, é a autodecepção. A frustração consigo mesmo por não se sentir capaz, por falhar nos próprios testes, por se sentir fraco, impotente. A fonte até faz um comentário que chama atenção. Diz que seria preferível, pensando no desenvolvimento, um jovem meio arrogante, que seria alguém lutando para afirmar essa camada 5, talvez até exagerando na autoafirmação, do que um jovem coitadinho, que seria visto como alguém ainda preso lá na busca por aceitação da camada 4. Nossa, essa da arrogância é forte. Mas a lógica seria, o arrogante, mesmo desajeitado, está encarando a tarefa da fase, que é descobrir e afirmar o próprio poder. Ele ainda pode aprender a ajustar isso. Já o outro estaria evitando essa etapa essencial. Entendi a lógica, embora seja uma afirmação provocadora. E se essa necessidade de se provar continua forte na vida adulta? Bom, segundo a teoria, se a pessoa continua muito focada em provar o próprio valor para si mesma, naquela autoafirmação constante, isso pode ser um sinal de que a camada 5 não foi bem resolvida lá atrás. Porque a passagem para a camada seguinte, a camada 6, aptidão e vocação, que também é integrativa, representa outra mudança de eixo bem importante. O valor agora sai do sujeito, do sentir-se capaz, e vai para o objeto, para a capacidade de fazer algo concreto e reconhecido no mundo. Como assim do sujeito para o objeto? Explica melhor isso. Sensação interna de eu posso, eu sou capaz. Na camada 6, o que conta é ter um domínio real, objetivo, sobre alguma área. É ter uma competência, uma aptidão que se traduz em fazer algo bem feito no mundo lá fora. O exemplo clássico que dão é o trabalho que gera um resultado concreto, sabe? Um produto, um serviço, algo que pode ser medido, avaliado externamente, simbolizado talvez pelo salário. O foco está na tarefa, na obra, não mais na autoavaliação de quem faz. E o sofrimento? Se na 5 era a autodecepção,
qual é a dor da 6? O sofrimento aqui é descrito como objetivo. É ligado ao prejuízo real, ao dano concreto que a incompetência ou o erro causa. Não é mais só aquela dor psicológica de se sentir incapaz, mas a dor de ter estragado a tarefa, de ter causado um prejuízo material, financeiro ou até de reputação profissional. A fonte faz um contraste interessante. A pessoa que realmente domina o que faz, camada 6, se entrega àquilo. Já quem ainda está preso na autoavaliação, narcisista, camada 5, fica se observando enquanto tenta fazer, mais preocupado com a própria imagem do que com o resultado final. Faz sentido. Descobrir o eu consigo, 5, depois o eu sei fazer isso aqui, 6. Qual o próximo passo nessa escalada? Bom, depois de saber fazer algo, vem a questão de encaixar essa habilidade na sociedade. Aí a gente entra na camada 7, situações e papéis sociais. Essa é uma camada divisiva e a fonte associa ela a psicólogos como Adler e Horney, que olharam muito para essa questão social. É aqui que a gente desenvolve e assume papéis: profissional, pai, mãe, cônjuge, amigo, cidadão. Isso cria todo um sistema de expectativas, direitos, deveres. Papéis sociais. Isso me soa como algo que, assim, pode facilitar a vida por um lado, mas complicar bastante por outro, né? Exatamente. O texto diz que os papéis funcionam como atalho, sabe? Facilitam a interação, porque a gente mais ou menos espera certas coisas de um médico, de um professor, de um pai. Só que, ao mesmo tempo, eles podem limitar, engessar a individualidade. E a fonte critica o que vê como uma confusão geral nos papéis sociais hoje em dia, pai, mãe, marido, esposa, dizendo que isso gera muito conflito porque ninguém sabe direito o que esperar do outro. E o sofrimento que vem junto com essa camada de papéis. Onde é que dói aqui? A dor vem justamente quando essas expectativas sociais não batem. Pode ser a dor de não achar um lugar, um papel onde se encaixar, de se sentir meio perdido socialmente, ou a frustração de não ter as expectativas do seu papel correspondidas pelos outros, tipo um colega de trabalho que não faz a parte dele, um cônjuge que não cumpre o combinado implícito do papel. Ou ainda o sofrimento de sentir que não está dando conta das exigências do próprio papel que assumiu. A fonte fala mais sobre a função desses papéis. Por que eles seriam importantes nesse esquema? Sim, tem um ponto que o autor destaca muito. A ideia de que cumprir o dever que vem com o papel social é uma forma concreta de amar e servir os outros. A pessoa que está operando na camada 7 busca ser aceita e respeitada não só por ser quem é, camada 5, ou pelo que sabe fazer, camada 6, mas como um membro útil, confiável da sociedade, alguém que cumpre suas responsabilidades. O casamento é citado como talvez o papel social mais complexo, porque envolveria juntar necessidades de várias camadas anteriores. A atração da camada 2, as necessidades afetivas da 4, a comunicação da 3, etc. Assumir um papel e dar conta dele te torna útil e reconhecido socialmente, esse seria o prêmio da camada. Falhar no dever gera sofrimento por inadequação social. Uma visão bem forte, né, do papel social. Depois dessa imersão nos papéis, o que viria? Parece que a gente já cobriu boa parte do que se considera a vida adulta normal, né? É verdade. A camada 8, chamada síntese individual, é uma camada integrativa. A fonte associa pensadores como Lessene, Peter Berger, que estudaram o caráter na maturidade. E, segundo o autor, é aqui que a maioria das pessoas meio que travam para o seu desenvolvimento psicológico mais, digamos, vertical. Aqui, depois da experiência toda nos papéis sociais, camada 7, as tendências da pessoa se consolidam, forma-se o caráter no sentido maduro, um conjunto mais estável de traços, valores, jeito de ser. É um momento em que a pessoa pode, talvez pela primeira vez, olhar para trás e avaliar a vida como um todo, como uma história com sentido ou sem sentido. Uma síntese. Isso sugere um tipo diferente de avaliação, talvez mais existencial. Exatamente. O sofrimento típico dessa camada é descrito como esse confronto com a própria história de vida, com o destino pessoal. Aquela pergunta, o que eu fiz da minha vida, parece que surge com força aqui, mesmo para quem teve sucesso nos papéis sociais.
Não é mais sobre falhar num papel específico, camada 7, ou não ter uma habilidade, camada 6. É um questionamento sobre o valor, o significado do conjunto da obra pessoal. É a experiência da individualização completa, a consciência de ser o autor dos próprios atos e responsável pela história que escreveu, com tudo de bom e de ruim. É um balanço existencial mesmo. Entendi. Então, as camadas 1 a 8 descreveriam a formação de uma personalidade, digamos, completa no sentido comum. Mas a teoria não para aí, né? As camadas 9 a 12 parecem ir para outro lugar. Sim, as 4 últimas são apresentadas como menos comuns, como um desenvolvimento que iria além da personalidade normal, como a autora define. Elas representam diferentes jeitos de se abrir para dimensões que estão acima do indivíduo. A camada 9, personalidade intelectual, que é divisiva, seria se dedicar a valores ou buscas universais, culturais, científicos, filosóficos, artísticos que vão além do interesse pessoal ou das demandas do papel social. É fazer algo a mais, sabe? Motivado por um problema, um ideal que se torna mais importante que o próprio eu. A fonte cita Bergson Koestler. Uma dedicação a algo maior que si, no plano das ideias, da cultura. E a camada 10? A camada 10, o eu transcendental, também divisiva, seria o surgimento de uma consciência moral universal. É se ver como responsável não só diante do seu grupo, da sua sociedade, mas diante da razão, da humanidade inteira. A fonte lembra Kant com imperativo, categórico, e Russell. A pessoa aqui se perceberia como um representante da espécie humana, capaz de julgar seus atos em termos absolutos, como se qualquer outro ser humano racional no lugar dela tivesse a mesma obrigação. É a consciência da validade universal do que se pensa e faz. Uau, isso exige um nível de abstração e de responsabilidade enorme. E a camada 11? A camada 11, chamada personagem, essa é integrativa, coloca o indivíduo diante da história, com H maiúsculo. A fonte associa Dilthey, Max Weber. Aqui, a pessoa agiria com plena consciência do impacto que ela pode ter no rumo das coisas, no destino coletivo. O exemplo que dão é Napoleão, alguém que, nessa leitura, agia testando os limites do poder individual para moldar a história, sabendo que seria julgado pela posteridade. É agir no palco do mundo, consciente do significado histórico da sua ação. Napoleão como exemplo da camada 11. E, finalmente, a camada 12. O que poderia estar além até da história. A camada 12, destino final, divisiva, é descrita como a pessoa se vendo diante de Deus, do absoluto, do propósito último de tudo. A ação aqui seria motivada por uma perspectiva eterna, que transcende o interesse pessoal e até o palco da história. O protótipo que apresentam é Gandhi. As ações dele nessa visão só fariam sentido final em relação a um fim transcendente, uma verdade ou lei divina. O critério seria algo como: o que Deus ou a verdade vai achar disso? A ação busca um sentido que está além da história, um sentido eterno. A fonte menciona aqui as psicologias místicas e autores mais recentes que falaram da busca de sentido último, como Paul Dio, Viktor Frankl. Uau! Que jornada! Desde a base lá no corpo até essa conexão com o eterno. Daria para a gente tentar recapitular essa trajetória toda, que é bem complexa, de um jeito mais direto? Acho que sim, a teoria descreve um caminho em etapas, né? Começa na base física e na herança 1 e 2, aí se abre para o aprendizado e para perceber o mundo 3, se molda pelas experiências de afeto lá no início 4, afirma a força e a individualidade 5, desenvolve competências práticas 6, se encaixa nos papéis e deveres sociais 7 e chega numa síntese individual madura 8. E para alguns essa jornada continua, para níveis de dedicação a valores universais 9, consciência moral global 10,
ação com peso histórico 11 e, no limite, uma orientação por um propósito que transcende tudo 12. E cada etapa com seu foco, sua lógica e seu tipo de sofrimento servindo de bússola. E essa ideia do sofrimento como bússola parece mesmo central na teoria. Como é que a fonte sugere usar isso para tentar entender onde alguém estaria operando? Sim, o critério que o autor propõe é bem direto, onde dói. A natureza da dor psicológica principal de alguém indicaria qual camada está mais ativa ou sendo mais problemática naquele momento. Isso, claro, se não for um impedimento óbvio de fora, né? Como uma doença grave que pega a camada 1 ou 2, uma pobreza extrema que impede agir, camada 6, uma perseguição social real, camada 4 ou 7, ou não ter liberdade, camada 5. Tirando essas coisas externas, a dor principal apontaria para a camada que está pegando. E tem alguma armadilha? Algum alerta sobre essa progressão? Dá para pular etapa ou se enganar sobre onde a gente está? O autor diz que não dá para pular camadas, que uma constrói sobre a outra. Mas ele alerta para uma coisa que chama de pseudo-ocupações. Isso seria quando alguém lida com assuntos, com a linguagem, os problemas de uma camada mais alta, mas a motivação real, a dor de fundo, ainda é de uma camada inferior. Seria tipo fazer um discurso, desempenhar um papel, sem ter de verdade a estrutura psicológica daquela camada. Uma performance meio vazia, entende? E, por fim, ele aponta uma dificuldade que é meio óbvia. A gente ter dificuldade de entender de verdade as motivações e a lógica de quem está operando em camadas muito acima da nossa. Porque os valores, os objetivos, o que faz sofrer, é tudo radicalmente diferente. Que exploração densa e realmente muito rica. Essa teoria das 12 camadas, com todos esses detalhes, essa progressão, oferece uma lente bem intrigante para a gente pensar sobre como a personalidade pode se desdobrando ou às vezes estacionando ao longo da vida. É um mapa bem complexo da autoconsciência. Sem dúvida. É um modelo bem ambicioso que tenta mapear não só o desenvolvimento psicológico, mas também como o sentido da vida evolui para a pessoa. Mesmo que a gente discorde de um ponto ou outro ou ache a estrutura meio rígida, refletir sobre essas camadas pode sim trazer um pouco de clareza sobre as diferentes fases, as motivações, as crises que a gente mesmo passa ou que vê nos outros, dá um vocabulário para pensar nessas transições. Isso me deixa com uma reflexão final aqui para o pessoal que está ouvindo. Se essa teoria estiver certa, pelo menos em parte, ao dizer que cada camada opera com uma lógica, com valores, com uma percepção da realidade tão diferente, até que ponto as incompreensões, os choques de valores, os conflitos que a gente vê por aí, sejam pessoais, familiares ou até em grande escala na sociedade, na política, não poderiam ser pelo menos um pouco resultado de pessoas tentando conversar, ou o mais comum, batendo de frente a partir de planetas psicológicos diferentes, de camadas fundamentalmente distintas de existir e de buscar um propósito? Fica aí algo para a gente pensar sobre a natureza das nossas discórdias.